Olá, queridos alunos de todo o Brasil. Eu sou a professora Michele Penha, de Direito Constitucional, da equipe Operadores do Direito. Estou aqui para resolver as questões do último concurso, do último exame da ordem, ou seja, o 19º exame da OAB, primeira fase. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, à resolução das questões da prova de Direito Constitucional e vamos resolver hoje a questão número 17. Questão 17. O constitucionalismo brasileiro, desde 1824, foi construído a partir de vertentes teóricas que estabeleceram continuidades e clivagens históricas no que se refere à essência e à inter-relação das funções estatais, tanto no plano vertical como no horizontal, bem como a proteção dos direitos fundamentais. A partir dessa constatação, assinale a afirmativa correta. Então vocês estão vendo aí na questão 17 que ela trata de um tema que não é muito recorrente nos exames anteriores da ordem. No entanto, volta e meia ele aparece aí. Ele aparece como? Ele aparece com relação ao histórico das constituições, aos direitos relacionados a cada constituição em determinado período, e aparece também relacionado ao tema constitucionalismo, constituições, histórias das constituições brasileiras, fazendo um referencial com os direitos equivalentes a cada constituição. Então façam aí agora, no momento da correção da questão, aproveitem para fazer um resumo aí de cada constituição. Façam observações na questão referente a cada constituição em seu período. Então vamos lá para a questão, para a alternativa A, para a gente ver se ela está correta ou incorreta e por quê. Alternativa A. A Constituição de 1824 adotou de maneira rígida a tripartição das funções estatais, que seriam repartidas entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Só para dar uma introdução ao tema, observem aí, marquem aí, a Constituição de 1824. A Constituição de 1824, na verdade, ela foi a Constituição Política do Império do Brasil, outorgada em março de 1824. E nessa Constituição nós tínhamos lá marcado fortemente um centralismo administrativo e político. E, na verdade, as funções estatais, elas não estavam somente divididas entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nós tínhamos nesse momento, em 1824, na Constituição de 1824, a existência do poder moderador, que estaria na mão do imperador. Através desse poder moderador, que foi justamente o mecanismo que serviu para assegurar a estabilidade do trono imperial, através desse poder moderador, através desse poder moderador, o imperador ele assegurava a sua estabilidade. Era um mecanismo justamente que assegurava a estabilidade do imperador durante o reinado no Brasil, Então nós temos aí uma Constituição de 1824 em que os poderes eles não eram adotados conforme aquela separação tripartida do poder de Montesquieu. Não, na verdade nós tínhamos aí o poder legislativo, o executivo, o judiciário, mas nós também tínhamos um poder moderador na mão do imperador, Então, na verdade, essa questão ela está equivocada e ela refere-se à Constituição de 1824, que é a Constituição do Império do Brasil, que tinha assim uma característica relacionada a um constitucionalismo, figurando ideias relacionadas a um constitucionalismo liberal, mas que na verdade possuía essa restrição, possuía na verdade esse poder moderador. Só uma última observação aí para vocês com relação à Constituição de 1824, marquem aí, anotem aí na questão, ao lado da questão, que não era previsto ainda o habeas corpus, ela tutelava o direito de locomoção, mas não fazia ainda a previsão do habeas corpus, então também pode ser o objeto de questionamento aqui com relação aos direitos relacionados na Constituição de 1824. Então, gente, com relação à Constituição de 1824, temos que fazer uma referência, relacionar a Constituição de 1824 à Constituição
né, que foi a do Império no Brasil. Então temos lá, né, a figura do monarca, nós temos lá a forma de governo, na verdade, monarquia, a questão hereditária, né, tudo nessa Constituição de 1824. Então, a Constituição de 1891, na verdade, ela não foi a que inaugurou, a que delineou um Estado social, né, e democrático de direito, né? A primeira parte da questão, ela está até correta, né, que dispôs sobre o federalismo, porque a Constituição de 1891, ela foi a primeira Constituição da República Federativa do Brasil. Então é importante você colocar aí, primeira Constituição da República Federativa do Brasil, né? E ela foi promulgada, né? Sofreu uma pequena alteração em 26, mas ela foi justamente a primeira Constituição da República Federativa do Brasil. E teve uma grande influência da Constituição norte-americana de 1787. Consagrou o sistema de governo presidencialista, então diferenciou da anterior, ou seja, de 1824, né, que nós tínhamos lá o sistema de governo era monárquico, né, hereditário, e aqui nós temos já o governo previdencialista e a forma de Estado federal, né? Então, a primeira parte da questão estaria até correta. Nesse caso, essa Constituição de 1891, ela abandonou o unitarismo e a forma de governo foi o quê? Republicana, em substituição à monárquica. Mas a última parte da questão, dizendo que essa foi a questão que delineou um Estado social democrático de direito, está, na verdade, incorreta. A Constituição que fez isso, que inaugurou o constitucionalismo social no Brasil, foi a Constituição de 1934, que nós já vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Aproveitando nesse momento para falar, porque a outra questão versa sobre a Constituição de 37. A Constituição de 34, né, ela veio de diversos movimentos sociais, né, relacionados às condições do trabalho. Então, quando falar em melhores condições do trabalho, em direitos relacionados ao trabalho, né, está se referindo à Constituição de 1934, que teve já essa questão relacionada aos ideais de liberalismo econômico e da democracia liberal constitucional. Então, quando a gente fala, relaciona-se, né, na questão direitos, Estado social, né, nós estamos já tratando da Constituição de 1934. Então é importante frisar isso. A próxima questão, ela já versa sobre a Constituição de 1937. Vamos dar uma olhada. A Constituição de 1937 considerou o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição, detendo a última palavra no controle concentrado de constitucionalidade. Nós já tivemos oportunidade de estudar isso na aula de controle de constitucionalidade e nós fizemos um histórico sobre o controle de constitucionalidade em cada Constituição. Então é importante também observar isso, porque pode ser objeto de prova, né? Mas essa questão ela está equivocada, porque o controle concentrado de constitucionalidade surgiu somente com a emenda 16 de 1965, né? Que foi editada na época da Constituição de 1946. Né? Até então só funcionava aquele tipo de controle que foi a origem do controle de constitucionalidade, que é o controle difuso de constitucionalidade. Então a questão aqui ela está equivocada, porque não foi a Constituição de 1937 que considerou o STF o guardião da Constituição. Na verdade, foi uma emenda à Constituição de 1946. Então, se tratar do controle concentrado de constitucionalidade, está fazendo referência à Constituição de 1946. Observem aí, façam essa observação aí na questão. É a Constituição de 1937. Durante a Constituição de 1937, nós tínhamos sim o controle difuso de constitucionalidade. E a última alternativa, vamos ver aí, a alternativa D, diz que a Constituição de 1946 foi promulgada e reinaugurou o período democrático do Brasil, tendo contemplado um rol de direitos
e garantias, né, individuais. Na verdade, essa questão está correta porque a Constituição de 1946 ela foi aquela que reinaugurou o período, né, democrático do Brasil, que justamente depois da vigência da Constituição de 1937, denominada Constituição Polaca, né? A Constituição de 1937, denominada também Polaca, a Constituição Polaca, que existiu durante o período do Estado Novo, né? Sob o comando de Getúlio Vargas. Então, na verdade, ela está correta, a questão. Trata-se aí justamente da Constituição de 1946, que reinaugurou o período democrático no Brasil. Com relação a alguns aspectos importantes relacionados ao histórico das constituições, é importante também frisar que a partir de 1890, né, com o decreto de 1890, então foi a partir da Constituição de 1891, né, o Brasil ele já não era um país com uma religião oficial, né? Com a Constituição de 1891 nós tivemos a confirmação de que o Brasil era um país, na verdade, laico. Então isso também é uma importante observação aí no histórico das constituições. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bons estudos, boa sorte!